Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, o eleito e benquisto. Meus amigos, hoje continua sendo quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Eu sigo nessa manhã com mais um fluxo de notícias e atualizações globais dos eventos que levam ao culminar de um possível reset, de um possível global currency reset e reavaliação de moedas posteriormente. Agradeço a Deus por todos os irmãos inscritos em meu canal desde o início, quando comecei a postar notícias em abril do ano passado. Agradeço também a todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, possibilitam a sua inserção e a sua entrada com a sua inscrição aqui no canal Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu continuo deixando o link na descrição de uma fundação maravilhosa a qual eu pude conhecer, que trabalha com cunhos humanitários, ecológicos, espirituais, holísticos e ecumênicos também. Deixo aí para vocês conhecerem, se possível colaborar, pois essa fundação já impacta milhares de vidas aqui no Brasil e fora do Brasil também com seus projetos. E, meus amigos, diante de todas as atualizações, eu trago aqui novamente novas notícias, notícias inclinadas ao culminar desses eventos que nós acreditamos se concretizarem e acreditamos também em toda essa questão de notícias fora da mídia convencional, a mídia que talvez não queira que nós saibamos de determinados assuntos, mas instintivamente, e por instinto, o ser humano quer conhecer, o ser humano tende a fazer uma diligência e o ser humano tende a conceber aquilo que pode ser real ou não. E eu, acreditando nessa diligência, eu também faço isso diante de todos esses provedores, pois notícias, existem vários tipos de notícias. Mas eu vou a um caminho que eu sou fiel e vou ser fiel em todo o meu conteúdo, e sou fiel desde o início do meu canal, porque 8 meses atrás, vocês procurarem aí, do irmão Danilo Sérgio, vocês vão ver que tem conteúdo meu falando que o que a Rússia e a China, Índia e os países que estão nesse comércio, que eles estão fazendo, contornando o SWIFT de alguma maneira, por essas sanções dos Estados Unidos à Rússia. Rússia, que é uma grande nação, obriga-se a negociar fora desse sistema, que é um sistema que já mostra que é um sistema mais inferior ao sistema que eles trabalham, e toda essa tecnologia. E o grande respaldo em ouro está vindo com uma força gigantesca por aquele lado do mundo e tomará o lado do Ocidente assim que breve, nós acreditamos, inclusive todos esses provedores de notícias que eu utilizo, em minha busca de informações, suas informações são sobre isso, sobre essas reformas financeiras, que já estão acontecendo, sobre esse possível lastro-ouro, sobre a disseminação desses sistemas de pagamento que mexem em cadeia internacional. E quem ficar de olho nessas notícias vai saber. Ligeiramente eu também dou as posições do dólar, ligeiramente, não muito. Eu sei que o dólar vai cair e ele esteve caindo, possivelmente caia mais, e alguns economistas estão dizendo que ele vai cair muito mais até o momento dele ser liderado pela USTN, que é o que nós chamamos de United States Treasury Note, e essa nota do Tesouro será em forma digital, também terá o seu respaldo digital e terá o lastro ouro. E nós aguardamos essas posições também dos Estados Unidos, e esse dólar fiduciário, se tudo ocorrer como esses economistas preveem, essas informações, possivelmente pode estar começando nesse declínio. Vemos que o dólar hoje, numa pesquisa rápida, ele chegou a 4,91. Gente, chegou a 4,91. É um preço que a gente já não vê há um bom tempo. Então vamos observar essas questões. Isso levará a um outro movimento, talvez não anunciado pela mídia, mas a gente precisa ficar de olho nessas movimentações e principalmente as movimentações do mercado financeiro.
Enfim, meus amigos, diante de todas essas notícias e novidades e explanações que nós podemos conceber, né? Ter fé e confiar em si mesmo. Quando você nada, não se agarra na água, porque se o fizer, vai afundar e se afogar. Em vez disso, você relaxa e flutua. Devemos relaxar e flutuar nas novas energias sendo liberadas para o mundo. Não podemos nos agarrar ao velho mundo. Devemos apenas relaxar e confiar e ter fé no novo mundo que está no horizonte. Nossa fé é testada diariamente. Nossa paciência se estica a ponto de estourar. Mas continuamos, porque o conhecimento é muito forte por dentro de tudo isso. Não importa em que nível as pessoas estão nessa jornada, do alto ao nosso nível, todos estão cansados. Todos dizem que está na hora. No entanto, esse movimento vem sendo atrasado ao longo desse caminho, apenas dia após dia. Tivemos notícias sobre um suposto lançamento final que estava para acontecer. Deixe-me ver isso, e se tudo deu certo, e podemos ter essa bênção. Ainda estamos a poucos dias disso tudo ser lançado. Eu acredito que os milagres podem acontecer. Nós apelamos a uma intervenção para remover todos os que se opõem a todas essas situações globais. Por todos os poderes concedidos a nós, nós nos posicionamos e mantemos a consciência coletiva para libertar o domínio e liberar o RVGCR. Nunca desistam. Altas vibrações, veja isso acontecendo. O dinheiro continua se movimentando. Algumas regras continuam mudando. Mexer com o financiamento de títulos é pior que uma sentença de morte. Eles estão lutando arduamente em todos esses processos. Novamente, essa semana, veremos mais de 900 tipos de grupos concluídos em mais de 25 níveis principais. O grande nível 4 pode dar o grande start. O Tesouro dos Estados Unidos começou a pressionar. O Departamento de Operações e Defesa ordenou: mantenham a fé. A maior transferência de riqueza do século que está acontecendo. Após o maior colapso do mercado de ações da história, o mercado de ações ainda permanecerá? Serão ataques cibernéticos de precisão às empresas que se vincularam às ordens executivas. Essa transferência de riqueza deve acontecer de alguma forma. O novo mercado de ações também deve estar disponível para pessoas. Eles nos prometem mostrar um novo mundo. Muitas indústrias e sistemas existentes não permanecerão. Foi dito na última quinta-feira que esperava-se que as notificações para o grande nível 4B fossem divulgadas. Isso até domingo. Bom, houve um tratado de 72 nações que foi concluído ontem, na terça-feira, e implementado. Estamos observando os primeiros meios dessa implantação a partir de hoje, com liberação para detentores de títulos de nível 3 programas humanitários. Eles estão recebendo pelo menos liquidez parcial e os fundos estão se alocando para apoiar o nível 4B e estão sendo enviados. À medida que nos aproximamos de toda essa crise financeira global, da reinicialização de moeda e dos dias de escuridão, estão sendo transformados em uma república. O Wells Fargo assumiu o controle dos centros de redenção nos Estados Unidos para resgates de notas DESIM.
O nível 4B deve ser notificado em breve. A equipe do Redemption Center está trabalhando arduamente todos os dias em cima dos compromissos definidos para o Tier 4B. Novamente vemos notícias da gigante chinesa Evergrande saindo pela culatra. Lançarão em breve para o mundo todo moeda digital apoiada por ativos. Essa transferência de riqueza pode começar com esse movimento. Bom, meus amigos, aos principais provedores de inteligência e iniciando todas essas comunicações, são as primeiras informações que eu pude colher dessa terça-feira para o início dessa quarta e trazer aqui para os meus amigos, né? Diante disso, eu me apoio, isso para mim é uma realidade e para mim são assim que as coisas acontecem, pois eu confio nesses provedores deliberadamente dessa maneira, né? Meus amigos, seguindo aqui, todos os sinais apontam para uma semana verdadeiramente notável pela frente. O FMI concordou em breve um atraso do lançamento para o Iraque. E eles estão adiantando isso. E é claro que eles sempre podem cancelar ou permitir a continuação logo antes do início dessa reavaliação. Mas todos os sinais apontam para que esse ato realmente esteja ocorrendo. Para isso, podemos ter esperança. Os detalhes e evidências da grande mudança para a abundância via RVGCR continuam a vir à tona. Os bancos principais nos Estados Unidos estão com caixas eletrônicos indisponíveis. Isso está acontecendo também no Iraque. As pessoas foram informadas de que eles poderão trazer suas notas e trocar pela nova moeda no Iraque. Terão uma nova taxa e também esses dólares antigos devem ser devolvidos por esses novos Golden Dinars. Existem outros acontecimentos dos quais devemos estar atentos. As Nações Unidas também reconheceram que o Iraque estava fora do capítulo 7, e esse Estado de República Soberana está livre de dívidas e está aberto a negócios. Houve também uma nova corporação do governo iraquiano, estabelecido e reconhecido. Entendemos nesse processo nos últimos meses que o Kuwait também recebeu todas as receitas de petróleo vencidas há 8 meses. Todas as outras dívidas restantes, conforme o acordo no Tribunal de Falências, foram liquidadas, e a ONU reconhece o governo do Iraque atualmente. Os bancos no Iraque nos últimos dias fecharam-se. Ninguém pode fazer depósitos ou retiradas. Dizem que as pessoas recebem notas totalmente novas. Observamos essa movimentação e queremos mais prova disso. Muita coisa muda rapidamente no Iraque. Também vemos uma nova história de progresso e esperança, estabelecido que a China é parceira do Iraque em seus campos de petróleo. A China sempre precisou de petróleo. Antes do acordo entre China e Irã, os militares norte-americanos anunciaram no início deste acordo que encerrariam sua missão de combate no Iraque, deixando a porta aberta para atrair investimentos chineses para o Iraque. E eles já começaram a efetivar esses grandes compromissos. Observamos também que, com a ajuda da China, a dívida do Kuwait foi paga há 8 meses. A reconstrução do sistema educacional iraquiano se tornou uma das principais prioridades do governo iraquiano.
Os bancos Tier 1 dos Estados Unidos estão em pânico. Os bancos nos Estados Unidos ainda estão em um modo de crise, pressionado, para que este RVGCR seja lançado imediatamente. Os centros de resgate continuam lotados, esperando para iniciar, mas as notificações ainda não foram enviadas ao grande nível 4B, e as liberações não ocorreram aos titulares de SKR ainda. O pressuposto para essa falta de ação é que o atraso deve-se ao fato de Basileia III ainda não ter sido cumprida, dando um espaço até o fim de março para mudar tudo e estabelecer novas diretrizes para os ativos mínimos permitidos, absolutos a dívidas a esses bancos, que devem atender no mínimo 13%. Esse prazo também estabelece o prazo final para a nacionalização dos bancos. O FID assumiu quando os bancos estavam inadimplentes, e eles tiveram anos para se atualizar, mas falharam. Este é o impulso para concretizar o RVGCR e é como um crash total. As taxas que esses bancos podem cobrar para colocá-los em um lugar saudável, Wells Fargo, Chase Bank, Citibank e HSBC e todos os bancos de nível superior devem ser compatíveis com Basileia III e essas redes já mostram compatíveis. Eles não têm como cumprir essa diretriz, até o momento. Pelo menos no âmbito internacional ainda não. Portanto, vamos ter que esperar um pouco mais para uma aquisição dos bancos nacionais, e isso está acontecendo através do novo Tesouro Federal, nacionalizando todos esses bancos e criando um novo banco e estrutura sobre o governo federal. É apenas conjectura por enquanto, mas com base em alguns palpites sólidos na própria economia e no dólar, é o que estamos esperando. Entraremos trocando estrita e exclusivamente sobre o novo tesouro. Temos que esperar para ver se é assim que as coisas acontecem. Podemos manter um bom pensamento sobre isso acontecendo. Afinal, o dólar já não é mais negociado desde sexta-feira, assim como o Iraque, e também observamos essas movimentações globais. Estamos ouvindo de várias pessoas que estão na frente da CMKX e na Europa também, através dos acordos julgados FPs, que estão vendo fundos visíveis em suas contas bancárias. Esses compromissos bancários também estão sendo marcados para essa semana, para liberação de acesso total a esses fundos. Construir, voltar, melhore a história. Graças a tudo isso, não vai haver roubo de impostos. Teremos um início incrível. É difícil de acreditar que ainda está sendo pressionado para que isso comece. Muita coisa já era para de fato acontecer, e todos já eram para ter resgatado e trocado. Essa é uma tremenda mudança global, e só podemos dar agradecimento às forças que trabalham por trás disso para restaurar essa liberdade, abolindo tudo o que veio após a conquista da coroa da nação, da grande e brilhante nação de 1871. As evidências apontam que o dólar fiduciário está oficialmente morto, assim como o dinar, que torna o dinar dourado, e também está vindo o Golden USTN. Essas são as pistas e os detalhes aos quais podemos nos apegar ao longo dessa semana. Mais informações virão. Por enquanto, estamos sentados em nosso conhecimento de todos esses acontecimentos importantes que estão se desenrolando. Muita alegria e abundância para todos. Bom, meus amigos, certamente são as últimas novidades que eu tenho para trazer nessa manhãzinha de segunda-feira, nessa manhã de quarta-feira, meus amigos. E eu espero que as coisas possam, né, tomar rumo e forma muito mais do que estamos vendo, além de notícias, como todos os irmãos aí desse lado. E eu agradeço por todas essas palavras nos comentários
Eu agradeço os irmãos que acreditam em todas essas posições globais e observam outros provedores, a não ser o irmão Danilo Sérgio, observam a Reuters, observam outros canais no YouTube, muitos canais, muitas pessoas vêm perguntando, Danilo, você conhece algumas figuras, tal, não sei o quê, e são tipo canais de quase 1 milhão de inscritos que eu nem conhecia. Obrigado por apresentarem aí, né, meus amigos do comentário. Pude ver que são pessoas espirituosas que também falam sobre as posições de Rússia e Ucrânia, levando ao grande reset, que a mídia é relutante em falar que não existe, mas virá e acontecerá e todos verão. Isso é uma questão de tempo. Meus amigos, eu acredito muito e acredito em todas as posições, em títulos, em posições de moedas, né? E vejo isso através de outros canais também serem verdade e tomo uma posição de crença diante disso. Mas a minha posição é aguardar isso se concretizar, né, meus amigos? E a minha intenção com os irmãos aqui no canal é apenas informar sobre esses eventos e nos dizer sobre que pé que estão ao nível dos acontecimentos globais que estão aí diante dos nossos olhos, mas com uma tremenda cortina de fumaça, né, gente? Ele tem que ir ali entrando no meio dessa fumaça aí, vendo uma luz possível na concretização desses eventos e na finalização de todas essas guerras, na finalização de todos esses contextos terroristas, né, de armas biológicas, de armas químicas, de todas essas sociedades malignas que existem, né, de tráfico de armas, drogas, humanos, que isso existe, gente, é horrível, mas existe. Né? Então, todo esse cartel precisa ser removido, isso precisa ser combatido e, de alguma forma, neutralizado. É também minha grande esperança que nós possamos fazer um mundo mais limpo e justo com o passar do tempo e com... eu sei que é difícil, né, visto a iminência do mundo, e eu ainda espero, antes de melhorar, piorar mais um pouco. Eu ainda acho que os combustíveis, ainda acho que... Coisa que eu já estava falando para vocês, né, tudo vai subir. O que eu falei, tudo subiu. Né, de questão de combustíveis, alimentos, insumos, fertilizantes, né, bens, e todas essas questões, tudo subiu. E acredito que ainda vai subir mais até o meio do ano, até a gente chegar a um possível nível de crash econômico global. E aí é onde a gente vai ver o colapso disso daí nas moedas, né? E podemos ver o reflexo no dólar, né? Já acontecendo possivelmente, pode ser, né? Não estou falando que daqui para frente o dólar vai cair, né? Porque eu leio algumas previsões, sinceramente, eu leio algumas previsões que o dólar ele vai chegar a zero. E quando ele chegar a zero, ele vai ser substituído pelo United States Treasury Note digital. Mas isso eu leio de vários provedores também. Eu acredito muito nisso. Eu não sei se esse é o momento em que o dólar vai começar a cair, e não vai mais se levantar. Que esse dólar, o petrodólar, né? E em algum momento talvez ele seja substituído e seja uma questão de tempo. Né? São possíveis teorias de concretização, vamos ver. Né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Eu volto mais tarde com novidades, logo aí depois do almoço. Os irmãos que quiserem prestigiar as notícias, fiquem à vontade, sejam sempre bem-vindos. Continue se inscrevendo no meu canal, meus amigos, dando essa possibilidade de que eu atinja cada vez mais pessoas ao longo dos dias. Eu fico muito feliz com a ajuda, com a compreensão e a parceria de cada irmão e irmã. E muito obrigado. Né? Que Deus abençoe, irmãos. Até mais tarde. Tchau, tchau.